Vamos falar hoje sobre a neuropatia diabética? Nós profissionais, a gente tem que ter um olhar muito atento ao paciente que tem neuropatia diabética. Por quê? Porque esses pacientes, eles apresentam uma perda de sensibilidade muito grande nos pés. Então, muitas das vezes, eles vão perceber um machucado depois de muito tempo, tá? Eu tenho uma história de um paciente que eu tratei e ele desenvolveu uma lesão no, na região plantar. E olha só, ele era um diabético, uma diabetes não controlada, ele só fazia uso de remédio e se alimentava como se ele não tivesse diabetes, né? Então ele comia de tudo. Então era um paciente que ficava com uma glicemia acima de 250 todos os dias. E aí ele foi fazer um passeio para um sítio e lá nesse sítio ele acabou pisando em algo que ele não sabe o que é. E como ele mora sozinho, ele continua seguindo a vida dele. Quando que ele foi perceber que ele estava com uma ferida nesse pé? Quando ele começou a andar na casa dele, começou a ficar marcas de sangue no chão da casa. Aí ele percebeu que ele tinha uma ferida na região plantar. Vou até olha só. Aqui, ó. Ele fez exatamente uma ferida igual essa, tá? Então, o paciente que tem neuropatia diabética, todo e qualquer cuidado tem que ser redobrado com esse paciente. Eu vou dar aqui algumas dicas do que a gente tem que fazer. Dicas não, vou deixar aqui situações, né, ações que você pode ter para poder minimizar o risco de uma ferida, né, nesse pé. Neste caso, então, a gente tem que fazer uma inspeção rigorosa no pé desse paciente. Então, tem que procurar calos, bolhas, fissuras. Então, essa inspeção inclui o olhar entre os dedos, é fazer uma inspeção mesmo, tá? Outra coisa, ensina o seu paciente a fazer esse tipo de inspeção. Saiu do banho, vai lá, para em frente ao espelho, ou se não, senta na sua cama, olha o vão dos seus dedos, observa como está o seu pé, tá? Outro ponto importantíssimo, mantenha esses pés limpos e também secos, tá? É muito comum se concentrar a umidade, né, no vão do dedo desses pacientes. E aí essa umidade amolece o tecido e ali começa uma fissura. Essa fissura entra a bactéria e o paciente, quando ele vai perceber, porque ele tem uma perda de sensibilidade, essa fissura já virou uma ferida e muitas das vezes uma ferida com infecção, tá? Outro ponto importante, usar sapatos apropriados. Então, eu não posso usar um sapato grande demais e nem um sapato apertado, porque qualquer calo, qualquer início de calo, de pressão, um ponto de pressão que aparece no pé do paciente que tem neuropatia diabética é um risco muito grande, tá? E um outro ponto surgiu qualquer lesão, fissuras, calo, bolhas ou até uma área vermelha ali, onde você sabe que é um ponto de pressão, já começa o tratamento imediatamente para que isso não tome uma proporção ainda maior. Eu gosto sempre de falar porque eu vou buscando sempre na literatura. 85% dos casos de amputação em pacientes diabéticos, seja dos dedos ou do pé todo, eles podem ser evitados, tá? Então, assim, 15% a gente não consegue prevenir, não consegue evitar. Mas 85% dos casos são evitáveis. Mas a gente precisa fazer o que com esses pacientes? Educá-los, orientá-los muito bem e pedir. Esse paciente é um paciente que tem que ter consciência que se tornou diabético, ele precisa ter um olhar diferenciado para os seus pés, para evitar feridas e evitar amputações.